90 minutos na Bandeirantes. Às 10 horas e 27 minutos está conosco o Felipe Martins, analista político. Repita o seu cargo, é a coordenador de Relações Internacionais? Secretário de Assuntos Internacionais do PSL. Do PSL. Felipe, bem-vindo, obrigado pela presença aqui no estúdio. Muito obrigado, eu que agradeço. A gente já fez uma breve apresentação do Felipe aqui no início do programa, mas para quem não sabe, o Felipe é bastante ativo nas redes sociais, se tornou um personagem conhecido especialmente nessa época de eleições, e o Felipe acertou todas as previsões, análises que fez em relação à eleição nos Estados Unidos e no Brasil nos últimos anos. Acertou a vitória de Donald Trump, não só a vitória de Trump, mas o resultado em 48 de 50 estados. Exato. Acertou que Bolsonaro passaria para o segundo turno, isso lá em fevereiro, quando a análise política mais aceita na época, digamos assim, era a de que Bolsonaro desidrataria no momento em que começasse a propaganda na TV, o que não aconteceu. Sim. Pelo contrário, ele cresceu, e acertou também que o adversário de Bolsonaro no segundo turno seria o candidato do PT, quando muita gente apostava na força de Ciro Gomes. Felipe, por que Bolsonaro ganhou? Olha, eu só começar com uma pequena correção. A primeira previsão sobre as eleições foi em 2016, não em fevereiro. Fevereiro acho que foi a que teve mais notoriedade, porque foi uma entrevista para um veículo de imprensa maior, e a anterior tinha sido no meu Facebook. Então, claro que tem um alcance menor. Eu vejo, e foi a argumentação que eu utilizei ao longo de todo esse momento, que você tinha um vácuo que precisava ser preenchido, que você nunca tinha tido ali nenhum candidato com o perfil do Bolsonaro, e que era representativo da maior parte da população. Então você tinha uma população que estava muito desgastada em relação à política, em relação à própria ideia de democracia, na qual eles não se viam representados. Então eu sempre ressalto isso. Nós entramos na Nova República com a promessa da democracia e com a promessa de representatividade, mas logo em seguida o que acontece é um escanteamento dos valores conservadores e das opiniões majoritárias da população, que não eram representadas no debate público. Nós não tínhamos candidatos, por exemplo, para cargos do Executivo Federal com perfil parecido com o da população. E o Bolsonaro preenchia esse vácuo. Então, me parecia muito natural que um candidato que viesse com esse discurso teria uma força por si só. Eu acho que foi o que acabou se mostrando aí durante toda a etapa das eleições e, evidentemente, com o resultado final. Agora, o Bolsonaro ele venceu as eleições dizendo coisas que em outra... E eu não vou entrar nessa questão do machismo, homofobia... Né? Não é nem a questão da polêmica, é dizendo coisas que em outras eleições seriam suficientes para dinamitar uma candidatura. Por exemplo, a palavra privatização só era usada em campanha eleitoral presidencial para você difamar alguém. Sim. Quando você dizia, não, esse cara, se ele ganhar, o meu adversário, ele vai privatizar. Aí ia lá, geralmente um tucano, tinha que ir se defender. Não, eu não vou privatizar, não. Veja bem, colocava o macacão da Petrobras, sujava a mão de petróleo. Não, o petróleo é nosso. O Bolsonaro adotou uma postura privatizante, né, promessas em relação a privatizações de estatais, e isso não fez cosquinha na campanha dele. Por quê? Eu acho que são dois fatores. O Bolsonaro, eu vejo ele como um símbolo aglutinador. Ele é uma figura popular que aglutina massas em torno de si mesmo. Então, assim, não em torno de ideias que ele defende, mas em torno de si mesmo. Ele tem isso no ponto de partida. E aí, aglutinando essas massas, ele pode dar um direcionamento para as ideias que ele tiver ali como melhores. Então ele optou por fazer isso na área da economia com as ideias do Paulo Guedes, por exemplo. Então, privatizantes, falando contra direitos trabalhistas, como você disse, seria a morte certa para outros candidatos em anos anteriores. Mas tem um segundo fator, que é a antifragilidade, um conceito de um do Taleb, matemático, né, o Taleb, que basicamente explica o que é o Bolsonaro. O Bolsonaro, ao longo de muito tempo, teve exposto a ataques, exposto a brigas e tudo mais, e isso desenvolveu nele não apenas uma capacidade de resiliência ao ataque, como a capacidade de crescer com esses ataques. Então eu acredito que ele poderia se expor de um jeito que os outros candidatos não poderiam. Quando ele falava, principalmente de direitos trabalhistas, aquela frase clássica dele, os funcionários, os trabalhadores vão ter que escolher entre mais direitos e menos empregos, ou entre mais empregos e menos direitos. Qualquer outro candidato também que dissesse isso seria morte certa, mas eu acho que uma vantagem adicional que ele teve, além desses dois fatores, foi o fato de que ele não tinha profissionais de marketing acompanhando ele ali e tentando regular excessivamente o discurso dele. Então ele tinha também essa força da autenticidade. Ele estava falando aquilo porque ele tinha se convencido de que aquilo era o melhor e não porque ele achava que aquilo eleitoralmente funcionaria.
Eu sempre questionei, por exemplo, o fato de que ele tem usado o Guedes eleitoralmente. Eu acho o contrário. Talvez, se ele não tivesse usado o Guedes eleitoralmente, ele teria tido mais votos ainda, porque a ideia de privatização, de liberalização da economia ainda é um pouco impopular no Brasil. Mas ele, sendo um símbolo aglutinador, com essa capacidade de atração muito grande de massas, ele optou por direcionar essas pessoas que vieram ali por causa dele nessa direção, a direção privatizante, a direção do liberalismo, que aqui, tanto convicção dele quanto convicção do partido, é a solução que a gente precisa para tirar o país dessa crise atual. Uhum. Você usou uma vez uma expressão, não me lembro se foi num texto, numa entrevista, que é que Bolsonaro está aprendendo em tempo real. Era alguma coisa assim, aprendendo ao vivo. Sim. Eu achei aquilo interessante, porque aprender ao vivo é o que nós fazemos aqui, né? Acontece uma explosão em Londres, à medida que você vai fazendo essa cobertura, você vai aprendendo sobre, enfim, como o mapa de Londres, o sistema de metrô de Londres. A gente está aqui aprendendo enquanto está trabalhando. E você usou essa metáfora para falar sobre o Bolsonaro, que está aprendendo, se não me engano, estava se referindo à economia, aos valores liberais, enquanto a disputa eleitoral estava acontecendo. Como que aconteceu essa virada de chavinha do Bolsonaro para alguém que votava de maneira estatizante para um candidato que passou a defender os valores liberais no Brasil? Perfeito. O Bolsonaro foi para a Câmara com mandato para representar os militares. Então ele era uma pessoa que estava pensando essencialmente em questões concernentes aos militares. O que afeta o salário dos militares, o que afeta a vida dos militares e de seus familiares. Era esse o mandato dele, ele estava buscando representar isso, e ele não pensava, portanto, nas grandes questões que concernem a um presidente. Ele era um parlamentar de nicho, focado naquelas questões, recebia muitas demandas dessa base dele e buscava atender aquela base a contento. A partir do momento que ele começou a haver uma mudança no cenário, sobretudo ali eu pontuaria isso em 2013, em que começa a haver uma direita com uma identidade mais clara, mais bem definida, com uma teorização por trás, me parece que ele já começa a aproximar dessa direita que se definia como conservadora na política, na cultura, nos costumes e mais como liberal na economia. Então ele começa a se aproximar disso lentamente, primeiro por meio dos filhos, também a influência que ele tinha ali do professor Olavo de Carvalho, de outras pessoas, mas principalmente os filhos, o Eduardo, por exemplo, que é deputado, naquela época não era, mas ele faz um MBA do Instituto Mises, né, e começa a ter uma percepção muito liberal. Mas depois, eu acho que quando ele começa a pensar especificamente, fala, olha, até aqui eu fui eu tive um mandato para representar os militares, agora eu tenho que pensar no Brasil, preciso pensar em como resolver os problemas da economia, e eu vou ser muito sincero, eu não entendo nada de economia. Ele seguiu falando isso aí ao longo de toda a campanha. Você já era próximo dele nessa época? Próximo não, eu tive com ele em 2013. Em 2013 eu tive uma conversa com ele, aquilo me marcou muito, porque foi em maio de 2013, antes daquelas grandes manifestações. Uhum. Ele tinha ali cerca de 30 mil seguidores no Facebook, algo incomparável com o que ele tem hoje. Não pensava de modo algum em ser candidato à presidência, achava que era uma ideia muito precipitada, enfim, inalcançável. Tinha ainda, ele estava conhecendo o Olavo, eu fiz a menção, ele falou, olha, eu conheço muito pouco, sei quem é, meus filhos gostam, mas não li ainda. Mas ali você começa a ver uma evolução. E depois, quando eu me aproximo de novo, foi só em maio do ano passado, 2017. Então, assim, foi um grande hiato aí entre esses dois períodos, mas que eu pude acompanhar a evolução dele, as mudanças e tudo mais. E eu acho que teve um impacto muito grande dos filhos, e depois, quando ele começa a pensar nessas questões nacionais, eu acho que entra essa questão de aprender em tempo real. E por que isso tinha uma importância muito grande? Eu achava que isso era, inclusive, muito benéfico para o debate público. Porque o Bolsonaro era um cara que criava aquela identificação e aquela conexão com o cidadão médio brasileiro. Ele falava ali mais ou menos como o cara falava, ele tinha mais ou menos as ideias que o cara tinha, pensava economicamente, inclusive, como essas pessoas pensavam, e ele estava em público admitindo uma coisa ou outra, o Guedes se manifestando, ele mudando durante esses 2 anos antes das eleições, caminhando cada vez mais para aquilo que a gente poderia chamar aqui de ciência econômica, mais até do que liberalismo, reconhecendo ali as bases da economia, sempre admitindo ali que ele não era o grande especialista nisso, mas aprendendo. E eu acredito que esse processo foi muito pedagógico porque a gente teve exatamente esse efeito. Ele pôde defender privatização e aquela população que acompanhou ele
começo talvez tivesse mais identificação com Enéas, uma coisa mais estatizante, no final estava ali defendendo Paulo Guedes e dizer que ia ficar 5 anos sem concurso público. Então, foi um processo realmente impressionante, e aí eu acho que entra de novo a ideia do símbolo aglutinador, ele aglutina essas pessoas ao redor dele e consegue direcionar ali para onde elas vão caminhar junto com ele. Agora, essa coisa de falar como o eleitor, de pensar como eleitor, de representar ali as ideias do eleitor, isso não joga contra o Bolsonaro? Quando ele usa aquela retórica mais violenta, que a gente sabe que não é literal, que isso não deve ser tomado literalmente, mas quando ele diz que vai varrer a petralhada, que vamos metralhar, que não... isso não aumenta a rejeição dele e a sensação de que ele, enfim, projetos que de fato resultem em algum tipo de perseguição por etnia, por visão política, podem ser colocados em prática no governo? Isso não acaba jogando contra ele? Eu diria que gera um ruído, sobretudo quando você desconsidera que se trata de uma retórica eleitoral. Então está falando para um público muito específico, está falando para a própria base. Mas do ponto de vista eleitoral, a gente viu que foi uma aposta que ele falou, olha, é suficiente trazer esse grupo, eu acho que pessoas em número suficiente pensam como eu penso, se expressa como eu me expresso, e um pouco também eu acho que a população estava cansada, né? Essa coisa que você estava falando quando eu cheguei aqui, do politicamente correto, você não pode fazer piada com isso, você não pode se manifestar dessa forma, e ali ele é um pouco o tiozão do pavê, né? O clássico assim, que todo mundo tem um na família, todo mundo já viu o cara que exagera, às vezes vai fazer uma brincadeira, faz uma brincadeira de mau gosto, uma brincadeira sem graça, mas todo mundo consegue ter essa conexão de saber, olha, talvez ele esteja falando isso e não é porque ele de fato vai perseguir ninguém, talvez ele esteja falando isso só como uma brincadeira ali de momento. E me parece que foi o que o eleitorado entendeu, embora uma parcela bastante significativa da sociedade, sobretudo aquilo que a gente poderia chamar aqui de classes falantes, insista em ver nisso traços de uma possível perseguição. Eu não acredito nisso. Eu acredito que seja realmente só uma retórica eleitoral que é uma novidade, porque se a gente for pensar do ponto de vista da esquerda, a esquerda sempre usou essa retórica muito fortemente, candidatos como Lula, como a Dilma Rousseff, candidatos ali de outros partidos de esquerda mais ainda, tem a clássica frase do Mauriase, né, que ele reservava uma cova e uma bala para os conservadores, e nunca repercutiu como repercute as falas do Bolsonaro, porque nós não estávamos acostumados com isso do lado da direita. Mesma coisa quando ele fala de um Ustra, por exemplo. A esquerda sempre falou de Che Guevara, sempre falou de Marighella, sempre falou do Carlos Lamarca. Aí quando alguém fala do Ustra, que seria um paralelo com essas figuras, vira um escândalo muito grande. Mas até hoje você não vê ninguém se escandalizando com essas figuras, Lamarca, Marighella. Eu acho que um pouco que teve ali... Mas quem está no centro, Felipe, aí você está colocando os dois lados frente ao espelho, Sim. né? Eu falei do Ustra, mas eles também falam do Che Guevara. Quem está no centro ouve essa frase do Ustra e sente ânsia, assim como eu sinto também quando alguém sai na rua com uma camiseta do Che Guevara, claro. Como se... enfim, isso não acaba aumentando essa divisão entre a população? Quer dizer, aquele extremo vai lá e celebra o Marighella, celebra o Che Guevara, então tá tudo bem eu celebrar o Brilhante Ustra? Eu acho que não é questão de tá tudo bem, nem de justificar, ele faz, eu também posso fazer, mas eu acho que a gente estava num ponto... culturalmente, socialmente, que você demandava uma reação com esse tipo de força. Porque a gente teve durante muito tempo aquela oposição do PSDB, que era ali mais sinalizando ao centro, tentando um discurso moderado, em alguma medida até se propondo a fazer uma disputa de quem era o mais esquerdista com o PT. E você não tinha uma reação real à forma de fazer política do PT, e me parecia que isso era o grande motivo pelo qual o PT continuava vencendo. Então você precisava, em alguma medida, de uma resposta mais forte, de uma reação que agora, sim, eu acho que o momento de pacificação, de união, é agora, pós-eleitoral. Ele é o presidente de todo o Brasil, não só de quem votou nele, não só de quem simpatiza com ele. Então ele vai ter que acolher essas pessoas, vai ter que acolher as demandas dessas pessoas, mas tendo consciência que o ambiente cultural, devido à estratégia adotada pela esquerda e aplicada com bastante sucesso, de busca, de construção de uma hegemonia cultural, foi jogado bastante para a esquerda. Então, em alguma medida, ele vai ter que continuar tendo ainda alguns choques, alguns embates dessa natureza, porque, frases falando do Ustra escandalizam, mas às vezes só a frase de você falar, olha, eu sou cristão e contra o aborto, também escandaliza bastante. Eu digo isso até como uma pessoa que passou... por universidades federais, e o simples fato de manifestar a posição conservadora mais moderada imaginável já era um escândalo. Então,
talvez você tenha que ter uma quebra com esses limites que foram impostos, alargar de novo para que seja possível ter uma esquerda, ter uma direita, um centro, e aí sim você costuma caminhar para o centro. Mas eu, particularmente, eu acho que um dos motivos pelos quais a maioria dos outros analistas políticos erraram sobre essa eleição, eu acho que é por superestimarem o papel do centro. Sempre tem aquele consenso geral dos analistas políticos de que quem vence é o cara que caminha para o centro. Eu não concordo muito com isso, inclusive por não acreditar que houve candidatos de direita nas eleições anteriores, eu acho que é meio estranho você falar de centro ali. O centro entre o social-democrata e o socialismo é uma coisa. Agora, o centro entre a direita e a esquerda, será que realmente vai ter esse caminho para o centro? E o Bolsonaro ele não sinalizou, ele continua até o final, ele falou, não vai ter Bolsonaro paz e amor, não vai ter Bolsonarinho paz e amor. E levou a eleição assim. Pode ser que se ele tivesse caminhado para o centro, ele tivesse mais votos. A gente nunca vai saber isso. Mas eu discordo desse consenso. Então eu acho que é um pouco problemático falar sempre em centro ali como o catalisador disso tudo. Ô Felipe, enquanto a gente vai conversando, eu vou dando uma sapeada aqui nas mensagens que vão chegando pelas redes sociais. Eu queria até te mostrar, mas eu acabei perdendo essa mensagem. Foi você falar o nome do Olavo de Carvalho e começaram a chegar mensagens aqui celebrando o Olavo. E mensagens com emoji de cocô, de vômito. O Olavo de Carvalho é um personagem singular. Ele é uma referência. Você é aluno dele. Ele é uma referência para boa parte dessa nova direita brasileira. Mas para quem não faz parte desse grupo, o Olavo é um maluco. Sim. Um pirado que fica dando tiro lá na casa dele na Virgínia. Quem é o Olavo? E por que ele alcançou esse status de, entre aspas, guru desse novo grupo? O Olavo é, acima de tudo, um estudioso, um intelectual. E veja, eu li os livros eu li o Imbecil Coletivo, li a coletânea lá do Felipe Moura Brasil. O mínimo. Gostei de muitas coisas, mas em muitos trechos lá, eu falava, porra, Olavo, ele já partia ali para uma coisa mais paranoica, que me soava delirante. Então, é um personagem muito interessante, né? Eu diria assim, o Olavo, ele é, acima de tudo, um estudioso. E aí, como um aluno dele, eu sei mais ou menos o trajeto que ele percorreu para se tornar esse polemista que divide, o pessoal muito celebrando, elogiando, como você falou, e outros já ofendendo, se sentindo enojados pela mera menção do nome dele. Mas ele é, acima de tudo, um estudioso que fez a opção de estudar por conta própria, ele é um autodidata, então ele rejeitou ali, digamos, o percurso tradicional, que não foi o meu caso, passei por universidade, como eu acabei de mencionar, mas ele rejeitou o percurso tradicional e foi estudar por conta própria, porque ele identificou alguns problemas na universidade, no sistema de ensino e preferiu esse caminho. Quando ele começa a buscar o desenvolvimento ali da filosofia dele, ele acredita que existe a necessidade de uma crítica social, ele precisa entender o momento que está ao redor dele e, compreendendo isso, ele precisa agir sobre aquele meio. Então, qual que foi a situação que ele empreendeu? Eu estou aqui tentando desenvolver a minha capacidade intelectual, sou um estudioso, quero desenvolver uma filosofia, mas eu tenho constrangimentos que me impedem de ter liberdade de pensamento. E aí ele identifica isso na esquerda, ele identifica isso em algumas forças políticas internacionais, aquilo que se convencionou chamar de globalismo, por exemplo, e ele começa a tentar atuar de modo mais político, talvez, como polemista. E aí surgem livros como Imbecil Coletivo. Imbecil Coletivo, claramente, ele está buscando polêmica ali com todo o establishment intelectual. E aquilo meio que catapulta ele para dentro do debate. Até aquele momento, você tinha figuras como Roberto Campos, você tinha figuras como Paulo Francis, mas eram umas figuras que eram a personalidade deles. Eles não estavam expandindo aquilo para um conservadorismo, um liberalismo. Era uma personalidade deles, propondo ideias bastante específicas. No caso do Roberto Campos, muito mais na área econômica. O Paulo Francis só a polêmica pela polêmica e a diversão. Era tudo centrado nele. Mas o Olavo acreditava que era necessário quebrar essa hegemonia de esquerda. Então ele identificou isso lá atrás. Em 93 ele lança o livro Nova Era e a Revolução Cultural. Ele fala que houve uma revolução cultural de inspiração gramsciana aqui no Brasil. Falava que alguma coisa precisava ser feita sobre isso. Primeiro uma quebra dessa hegemonia cultural, depois uma quebra em termos de discurso. Então ele colocaria novas ideias para circular, e isso é muito engraçado, porque hoje você vê muitas pessoas que não conhecem o Olavo, mas que repetem muitas dessas ideias que ele colocou em circulação, então foram influenciados por ele direto ou indiretamente, e fazendo esse trabalho, ele adotou essa veia de polemista. Então eu diria que o Olavo, acima de tudo, é um intelectual que, para garantir a sua liberdade de pensamento, viu a necessidade de entrar num embate público, numa polêmica pública, e também
abrir espaço, pelo menos. Ele não se considera o pai da nova direita, ele diz isso, muita gente discorda dele, mas ele diz que pelo menos abrir o espaço para que existisse uma direita no Brasil era necessário e que ele trabalhou para isso. Eu lembro muito bem que em 2009, no início do curso online de filosofia, que ele tem ali 6 mil alunos, então pessoas de todos os grupos, você tem juízes, promotores, tem deputados, tem senadores, tem professores universitários que têm aula com ele, e ele iniciou falando isso, a gente está começando aqui em 2009, imagino que mais ou menos uma década isso vai começar a ter efeito na política. E foi mais ou menos isso. 2018 começou a ter efeito na política. Se a gente for contar de alunos dele que foram eleitos para a bancada, não só pela bancada do PSL, mas em geral, se eu não me engano, eram 15 alunos dele foram eleitos para essa próxima legislatura. Ou seja, uma figura que inegavelmente teve uma grande influência no cenário político e é muito pouco conhecido. Ele é conhecido pelos palavrões, ele é conhecido por algumas polêmicas ali, algumas frases fora do contexto, mas eu acredito que chegou um momento que talvez a esquerda, se quiser realmente entender o que está se passando no país, se quiser entender o que esse grupo que está ascendendo politicamente, da direita, pensa, vai ter que conhecer o pensamento do Olavo de Carvalho. Então eu acho que talvez o tratamento ao pensamento dele mude um pouco daqui em diante. Como mudou, por exemplo, em 2013, quando a gente teve a publicação do mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Por uma grande editora, o Olavo ficou ali de 2005 a 2013 meio que afastado, marginalizado, e aí você teve um restabelecimento do Olavo por meio desse livro, que vendeu 500 mil cópias, foi um fenômeno. Que a esquerda vai ter que ler o Olavo de Carvalho. Outra coisa que você disse numa entrevista que me fez pensar é o seguinte, geralmente quem é de direita conhece quem está do outro lado, conhece a esquerda, muitas vezes porque já esteve lá. Né? E depois acabou mudando de lado, ou mesmo que não tenha estado, a esquerda está em todos os cantos, está na universidade, está nas comunicações, está na imprensa. Você conhece o pensamento de esquerda. Geralmente quem está na esquerda não conhece a direita. Sim. Se você diz, olha, eu sou de direita, não importa o espectro da direita em que você esteja, na cabeça dessa pessoa que é de esquerda, e veja bem, eu estou generalizando aqui para explicar como funciona mais ou menos um conceito que obviamente não atinge a todos. Tem gente que conhece como funciona as ideias do outro lado. Mas o cara vai te enxergar como, no mínimo, um simpatizante do nazismo ou, quem sabe, um nazista de fato. Sempre as caricaturas. Você acha que isso tende a mudar a partir de agora que a direita começou a ganhar eleições? Eu acredito que sim. Eu falo, inclusive, por mim mesmo. Assim, eu conheço o pensamento de esquerda mais tradicional, até porque se você passa por curso de humanas na universidade, como foi o meu caso, você necessariamente vai se deparar com esses autores. Mas, para além disso, eu estudei Marx, estudei Lenin, estudei Stalin, que hoje pouquíssimos esquerdistas conhecem, tem uma obra vastíssima. Estudei Trotsky, estudei até Ernesto Laclau, até aqui, e aqui internamente eu acompanho os debates todos. Então eu acompanho debates internos do PT, figuras como Walter Pomar, acompanho semanalmente, leio os artigos dele, tenho interesse em saber o que eles estão pensando, acompanho discussão, análise de conjuntura do PCO, porque eu acho que como analista político e como uma figura que se opõe a essas ideias, nada mais justo de que eu as conheça para falar sobre elas com conhecimento de causa. A esquerda, eu acredito que exatamente por ter essa situação muito confortável de uma hegemonia durante muito tempo, ela não tinha que se preocupar com a direita. Parecia que o único pensamento de direita que entrava ali era o que poderia ser aproveitado dialeticamente. Então se falava, por exemplo, em Davi Ricardo, Adam Smith, porque isso havia sido assimilado por Marx na economia dele. Se falava de Max Weber, porque Marx também, de algum modo, os marxistas já tinham assimilado aquilo na sociologia deles. Mas durante muito tempo o pensamento de direita ficou só essa caricatura, era algo irrelevante, você não tinha um desafio muito frontal do ponto de vista da direita, então eles podiam se dar o luxo de não estudar. Agora eu acho que a coisa muda, eles, conhecendo a esquerda, eles sempre foram muito bons de fazer autocrítica, onde que a gente errou, para onde que a gente vai. Foi assim que eles abandonaram a luta armada, por exemplo, ainda no regime militar, e optaram por Gramsci, e eu acho que agora eles devem buscar compreender o pensamento de esquerda, de direita, saber quem é quem, fazer um mapeamento e... Claro, isso vai tornar o embate muito mais duro. Algumas figuras já fazem isso. Eu cito, por exemplo, o Centro de Estudos da Unicinos, no Rio Grande do Sul, que você tem lá Humanitas, e eles estão fazendo alguns estudos, fazendo etnografia dos apoiadores do Bolsonaro, entendendo que ele possui pessoas que o apoiam em favelas. Tem um estudo, inclusive, muito interessante, que era de uma socióloga que estudava os rolezinhos, e aí ela identificou que as mesmas pessoas que estavam envolvidas no rolezinhos, anos mais tarde, ela fazia pesquisas constantes, entrevistas constantes com eles, viraram apoiadores do Bolsonaro. Então, o que
faz com que um cara daquele que estava fazendo, entre aspas, arruaça no shopping, passe a apoiar o Bolsonaro que está ali falando em ordem. Defendedor da lei e ordem. E aí eles estão tentando entender o Olavo. Eu tenho recebido alguns convites de entrevista por parte de veículos de esquerda. Não, a gente quer entender o que você pensa, quer saber com que é o Olavo. Então eu acho que eles estão começando a fazer esse trabalho. E da minha perspectiva, eu acho que isso é saudável. Eu acho que é importante que eles conheçam a direita pelo que ela de fato é. Eles vão ver que existem muitos pontos que são bem distantes dessa caricatura que eles fazem. Vai ter coisas que eles vão criticar, vão discordar, é natural. Mas a gente vai poder fazer um embate mais claro, talvez, do que o que acontece hoje, que é só a rotulação maliciosa. Não, o cara é fascista, é racista, é isso. E quando eles forem olhar, eles vão ver que a nossa direita, inclusive a direita brasileira, ela talvez seja singular porque você tem de tudo, né? Você tem pessoas realmente de todas as camadas sociais, de todos os grupos, que não encaixam nessa caricatura do cara carola da igreja, coisa assim. Não, você tem de tudo. Você tem uma figura como Frota, você tem uma figura, tem padres, todos os lados estão representados ali. Então, eu acho que eles vão ter que entender uma coisa extremamente complexa. Eu que estudo isso há bastante tempo para tentar dar uma unidade, o que é a direita brasileira, tenho dificuldade, mas eu não tenho dúvida de que eles vão tentar e que talvez façam isso com algum sucesso. Felipe, a sua área são os assuntos internacionais. Mudar a capital, mudar a embaixada brasileira para Jerusalém. Para quê? Bom, é uma boa pergunta você começar com para quê, porque normalmente as pessoas já falam, não podem por causa disso. Eu acho que é importante a gente sempre partir para decisões internacionais olhando para a conjuntura. Então, você não tem nada dado nas relações internacionais. Você precisa analisar e entender qual é a atual conjuntura. Quando o Trump fez a decisão nos Estados Unidos de mudar a embaixada americana em Israel para Jerusalém, tirar de Tel Aviv e levar para Jerusalém, qual foi o cálculo que ele e os assessores dele fizeram? Durante muito tempo, os Estados Unidos garantiu que houvesse ali uma igualdade de condições na negociação entre Palestina e Israel. Mais ou menos isso. Permitindo o seguinte, porque a ONU e a maioria dos países davam um peso muito grande de apoio para a Palestina e os Estados Unidos sempre vetavam resoluções pró-Palestina no Conselho de Segurança e em outros órgãos da ONU. O Obama, ao fazer uma opção pelos xiitas, ele tentou ali uma aproximação muito grande com o acordo nuclear do Irã e tudo mais, ele acabou se aproximando mais de uma outra linha, vendo ali a política externa muito do ponto de vista de abertura do Oriente Médio e acabou, na reta final do governo dele, deixando algumas resoluções pró-Palestina passarem. E aí o que isso faz? Isso dá para a Palestina uma margem de manobra e de negociação muito maior do que a de Israel. Então, toda vez que você propunha uma negociação, os palestinos não queriam mais assentar na mesa porque eles tinham condições reconhecidas pela ONU que não eram reconhecidas por Israel. Então, não, se vocês não reconhecem, mas eram coisas que também não estavam previstas anteriormente, tradicionalmente tinham sido barradas pelos Estados Unidos e ali não foi. O Brasil, do mesmo modo, se aproximou na década de 70 do mundo árabe, até a década de 70, 71 para ser mais preciso. O Brasil era muito próximo de Israel, era o principal parceiro no Oriente Médio, e aí devido ao choque do petróleo em 93, fala, olha, agora a gente precisa de petróleo, a gente precisa ter acesso a esses mercados, a gente vai mudar a nossa posição. Então foi feita uma análise de conjuntura e se mudou, se aproximou ali mais dos países árabes para fazer um agrado. Eles deixaram instalar um escritório da OLP aqui, da Autoridade Palestina de Libertação, a Organização de Libertação Palestina, melhor dizendo, aqui no Brasil. Começaram a reconhecer a Palestina como interlocutor, ainda que não reconhecessem como Estado, e chegaram ao limite, na década de 70, votar uma resolução na ONU que considerava o sionismo, o nacionalismo judeu, uma forma de racismo. Ou seja, ali a conjuntura jogou para um outro extremo. Depois as coisas foram equalizadas na década de 90, foi retirada essa resolução que considerava o sionismo uma espécie de racismo, e elas foram mais ou menos equalizadas ali ao longo da década de 90. Mas a partir dos anos 2000, com a chegada do PT ao poder, houve uma posição muito forte para a Palestina, que também, em relação à posição do Brasil, alterou ali o equilíbrio das forças. E agora, mais uma vez, a gente precisa reequilibrar isso. E aí para reequilibrar isso, a gente tem que notar uma outra coisa. A política do Oriente Médio, a geopolítica do Oriente Médio hoje, ela mudou. Você tem basicamente o eixo principal não é um conflito israelo-arabe,
árabe mais. O que você tem ali, o principal eixo é uma disputa pela hegemonia regional entre o Irã de um lado e a Arábia Saudita de outro. É o principal eixo. Quando você olha para a Primavera Árabe, por exemplo, a maioria dos movimentos que estavam desestabilizando ali os governos estabelecidos estavam sendo patrocinados pelo Irã, que patrocinava uma mudança de regime para que tivesse exatamente repúblicas teocráticas como você tem no Irã e não monarquias tradicionais como você tem na Arábia Saudita. Então mudou todo esse cenário e mudando esse cenário você tem que mudar também a posição, você tem que fazer alguma coisa. O Trump fez essa opção por mudar a embaixada para Jerusalém, e antes disso ele teve contato com todos esses países sunitas que reconheceram tacitamente essa mudança. Então, a Arábia Saudita, o Egito, o Líbano em alguma medida, e houve um reconhecimento tácito. Depois disso ele foi lá e fez a mudança. O Brasil pode fazer exatamente o mesmo trajeto, com a diferença de que os impactos que são mencionados normalmente são mencionados apenas de um lado. Falam, por exemplo, da perda que você teria em termos de venda de proteína animal. Primeiro que se você fizer esse trajeto com os países sunitas, você não vai ter essa perda, porque o Irã hoje, com o embargo e tudo mais, não consome a nossa proteína animal. Segundo, que a velha frase do Bastiat, o que se vê e o que não se vê. Então você perde ali 2 bilhões, talvez, vamos dizer que realmente perca esses 2 bilhões em vendas de proteína animal, mas por outro lado você tem ganhos em investimentos de judeus, não apenas de Israel, mas do mundo todo. Você tem grandes investidores que são judeus, que são pró essa mudança. Isso seria benéfico para o Brasil. Você teria transferências de tecnologia, que os israelenses já sinalizaram nesse sentido, para ajudar, por exemplo, o Nordeste. Então, tecnologia de dessalinização, tecnologia de cisternas e tudo mais, que são muito essenciais para o Nordeste. Você teria cooperação técnica e uma série de outros benefícios, inclusive podendo falar para os Estados Unidos que busca alguém que possa seguir essa iniciativa deles. A gente talvez tenha essa consequência aqui. O que você pode nos oferecer como garantia para que a gente não tenha nenhum problema domesticamente? Então você consegue extrair muitos benefícios disso, e eu acho que seja positivo, inclusive, para você reequilibrar as forças no Oriente Médio e permitir que as negociações voltem para a mesa. Então, os palestinos vão voltar a aceitar, falar, olha, agora a gente está no momento que a gente não está mais com a bola com a gente. Então, talvez seja interessante sentar na mesa, e eu acredito que isso talvez abra o caminho para uma negociação, a tão sonhada negociação de paz entre palestinos e israelenses. 90 minutos na Bandeirantes. Daqui a pouquinho, Mônica Figueiredo aqui no 90 minutos, 11 horas e 1 minuto. A sua pergunta para o nosso convidado Felipe Martins, Lucas Josino. Oi, Felipe, bom dia. Bom dia. Felipe, olha, logo quando foi eleito, o Bolsonaro disse que vai dar ao Mercosul o verdadeiro valor que merece. Deve se afastar um pouco. Inclusive a União Europeia, que negocia há muito tempo com o Mercosul, quer fechar logo o acordo antes da posse de Bolsonaro. Como você acha que a economia brasileira pode ganhar com isso? Olha, eu acredito que o Mercosul foi, em larga medida, politizado de modo negativo. Então, a proposta inicial era muito boa, um acordo de livre comércio com uma proposta realmente comercialista, mas você caminhou para um lado ali de politização. Começou a criar o Mercosul social, o Mercosul cultural, o parlamento do Mercosul, com uma tentativa de levar a integração onde não estava previsto no início. Quando ele fala em dar o real valor ao Mercosul, eu acredito que ele vai retroagir ali um pouco, não mais um mercado comum, mas realmente um acordo de livre comércio, com mais flexibilidade, inclusive, do ponto de vista da negociação de acordos bilaterais. Hoje o Brasil só negocia com a concordância total, consenso ali de todos os membros, e a gente nunca tem esse consenso. A Argentina tem que proteger alguns produtos, o Uruguai quer proteger outros, a Venezuela agora, mesmo suspensa também, afetaria de algum modo. Então, eu acredito que isso vai ser muito positivo do ponto de vista da possibilidade de acordos. O acordo que está sendo feito entre o Mercosul e a União Europeia se tornou uma obsessão, mas ele não está sendo feito em termos positivos para o Brasil. O Brasil tem muito pouca abertura do ponto de vista do agronegócio na Europa, devido ao protecionismo francês, e abre muito aqui para a Europa. Eu acredito que se ele reverter esse caminho, conseguindo a liberação para um acordo bilateral, ele vai fazer um acordo bilateral com os Estados Unidos, que é um mercado ainda maior do que o europeu, e com o qual o Brasil já tem um fluxo comercial maior. Isso muda totalmente o xadrez comercial para o Brasil, porque aí a Europa não vai querer ficar atrás, vai falar, vamos fazer um acordo também com o Brasil. A China vai correr e também vai querer fazer. Então, o Brasil vai ter uma liberdade que vai ampliar o impacto comercial do Brasil no mundo, e junto com isso, evidentemente, economias que estão muito associadas à brasileira, que são os países do Mercosul, vão se beneficiar também. O Paraguai, por exemplo, quando
Brasil cresce 3 pontos no PIB, o Paraguai cresce 10. Então, isso é muito positivo para todos os países. Eu acho que quando ele fala que vai dar o real valor, pode dar a entender que vai ser um valor menor, mas talvez diminuindo o peso do Mercosul, você valorize mais os parceiros como a Argentina, Uruguai, Paraguai e até mesmo a Venezuela, aí num futuro em que não esteja numa situação tão caótica, né, com o atual regime socialista que só trouxe miséria e fome. Então, é isso mais ou menos que eu vejo sobre essa questão do Mercosul. O Felipe Martins é analista político, secretário de Assuntos Internacionais do PSL e está negociando o cargo no governo, Felipe? Não, por enquanto não tenho isso em vista, eu estou ajudando sim. Por enquanto? Eu tô ajudando sim. É claro que se a gente trouxe o governo até aqui, a gente tem também uma certa responsabilidade de fazer com que a coisa funcione. Atualmente não é como eu vejo, eu estou ajudando ali na transição, ajudando por meio da função partidária que eu exerço mesmo, sem estar mirando qualquer tipo de cargo. Pode ser que no futuro isso mude, mas por enquanto essa é a minha perspectiva. Estou lá na internet, estou no Twitter, estou no Facebook, estou no Senso em Comum, que é o portal com o qual eu colaboro, fazendo também, dando essas entrevistas, tentando esclarecer um pouco do que está sendo proposto, do que se pretende fazer e, eventualmente, se surgir uma oportunidade na qual eu me veja como alguém útil, eu posso pensar. Por enquanto, eu prefiro ficar aqui ainda mais nessa etapa mais intelectualizada da coisa, sem o envolvimento mais direto do que eu já me envolvi por estar no partido. Obrigado pela visita, Felipe. Eu que agradeço.